Eu vou me apresentando. Para quem não me conhece, eu sou a Etienne, sou mãe, sou a mãe da Pipoca, a minha filha tem 4 anos, está quase a fazer 5, e sou autora do blog A Pipoca e Eu. Há pouco tempo resolvi mudar o formato e não partilhar só a minha experiência, mas também a experiência de outras mães e de outros profissionais. E é nesse sentido que temos a live de hoje. Agora eu criei no blog um quadro que se chama A Mãe Convida. Resolvi convidar pessoas profissionais para falarem um bocadinho às mães, no sentido de ajudar as mães a saberem que não estão sozinhas e que há muita rede de apoio que podem recorrer. E é isso no sentido do blog. Então, eu pensei que poderia, depois de receber até muitos feedbacks positivos de amigas minhas, a dizer, olha, eu queria ter a tua paciência, tratar a maternidade da forma tão leve como tu levas, e eu pensei que poderia, nesse sentido, estar a ajudar as outras mães. E foi por isso que eu criei esse quadro e espero mesmo que gostem. Deixa a Marilene entrar. A Marilene é coach de pais e filhos e ajuda as mães quando já estão assim a sentir-se um bocado exaustas. Eu acho que vai ser muito bom e agradeço que vocês estejam aqui. Olá, já estás de volta. Agora já se consegue ver. Não, não estou me vendo. Ainda não. Essa Não, conexão da internet. tem que ser nesse aparelho mesmo. Ah, mas dizem que está um bocado desfocado. Ah, ok. Mas aí, se tiver tudo ok aí, pra mim tá ok aqui Ah, também. ok. Então podemos começar. Então Ok, eu vou pedir para Marilene então se apresentar e falar um bocadinho de si, do seu trabalho, ok. Então, é uma alegria imensa estar aqui com vocês. Bom dia a todos. E esse tema, ligado a mães, famílias, sempre enche meu coração de alegria e de esperança, né? De dias melhores, situações melhores para todas que participam, que absorvem. Então é sempre muito bom. Eu me chamo Marilene, eu moro no Brasil, em Minas Gerais, e trabalho como coaching infantil, auxilio e apoio os pais na educação, na criação de filhos e na formação de valores de filhos com a idade de 2 até 12, 13 anos. E desse trabalho eu venho desenvolvendo vários projetos inerentes à família. Eu trabalho com mentoria de mães, onde eu apoio as mães em todos os desafios que elas têm na criação de seus filhos de forma específicas, das demandas específicas, e trabalho também com educação emocional com um grupo de crianças de 4 a 12 anos. E nisso aí a gente trabalha também com palestras, né? E aí vai surgindo vários projetos. Mas aí o meu foco mesmo é a mentoria com mães e o coaching infantil, ok. que inclusive são as minhas paixões. Tudo que envolve criança apaixona um pouco, né, Nossa, Marilene? muito, É, verdade. A gente aprende muito, né? sim, aprenda. Eu penso que às vezes nós aprendemos mais com as crianças do que propriamente as crianças conosco. Elas têm muito a ensinar e às vezes nós é que não Sim, vemos. exatamente. Pela pureza, a autenticidade, né? A Exato. verdade que a criança tem nos ensina muito. É o que eu sinto também. Marilene, nesse sentido, eu tinha aqui umas questões para colocar, não é? Nós falamos um pouquinho sobre essa situação. Queria saber, assim, de ti, quais são, assim, as maiores queixas que tu recebe das mães que procuram a tua ajuda? Eu tem 4 anos que eu venho trabalhando com esses projetos, então, assim, atendendo muitas mães mesmo. A maior queixa das mães é com relação ao limite, a dar limite com os filhos. Então, e hoje a queixa está quanto menor, está sendo muito precoce. Então, as mães não estão sabendo lidar como colocar limite nos filhos, como dizer não. Então, muitas vezes, elas têm medo de dizer não e acham que isso é deixar de amar quando se diz não.
E esse medo de não dizer não acarreta vários outros problemas. Essa é a maior queixa. E quando essas crianças estão um pouco maiores, eu recebo muitas queixas com relação às mães perceberem muita ingratidão dos filhos. É dessa forma mesmo que elas falam. Os filhos estão muito ingratos. Então, porque elas se dão tanto, se doam tanto, então elas sentem essa ingratidão nos filhos já de 7 a 10, 12 anos, e aí vai para a adolescência. Outra queixa, eu elenquei 4, né? Sim. Que são as mais pontuais. Outra queixa é a mãe falar que se faz de tudo, mas acha que ainda não é uma boa mãe, por mais que ela tente, ela se julga, o julgamento, sabe? Que ela faz Entendo. constantemente dela e que a faz sofrer muito por isso. E o quarto ponto, é a sobrecarga e a solidão que ela sente por parte do companheiro e do esposo. Sim. Então, tem a sobrecarga efetiva e tem a sobrecarga quando ela olha para essa falta de ajuda, do apoio de quem está ali do lado dela, e por isso ela sente ali junto, porém solitária. São as 4 mais comuns que eu olhando, né, fazendo um tour por esses 4 anos, que são as demandas que normalmente elas trazem. Trazem outras, mas essas são as principais. Eu aqui, tendo em conta, olá, então aqui a entrar a Cláudia. Marilene, relativamente a essa queixa a primeira queixa que você falou, que tem a ver com os limites, isso poderá ter um bocadinho a ver com a corrente de educação ou de disciplina positiva que as mães talvez possam estar fazendo confusão com o não por limite e com a disciplina positiva. Sim, pode. É que às vezes pode haver um bocadinho essa confusão, não é? Exatamente. Uhum. E não tem que saber falar o não, né? Então, hoje, como a maioria das mães cuida dos filhos em casa, às vezes os filhos estão sob cuidados de terceiros pela Pois. necessidade do trabalho, então a mãe vê que seria um tempo mais de qualidade quando ela diz mais sim do que não. Claro, Né? consigo Então, entender, assim, sim. como se fosse a necessidade que a mãe tem de suprir aquela ausência. Então, nossa, eu tenho pouco tempo para ficar com meu filho, então ela vai fazendo concessões, achando que essas concessões é mais benéfico, né? E, Sim, no sim. entanto, nem sempre, e nem Pois. todas as concessões. Tá Uhum. claro? Tá. Para mim e para vocês aí. Acho que penso também tá um bocadinho claro esse ponto, não é? E tendo em conta essas queixas, Marilene, o que é que podemos então entender como exaustão materna? Olha, a exaustão, existe a exaustão. Falou, parece que exaustão é sinônimo da palavra mãe, né? É verdade. Então, não é? É. Então, mas quando se trata da exaustão mesmo, é um cansaço, é um esgotamento, não só físico, também e principalmente emocional, quando essa exaustão pela sobrecarga e a rotina e a função materna, ela fica crônica. Porque a exaustão existe só de ser mãe. Mas hoje você pode estar mais cansada, amanhã menos cansada, e você está tendo um certo controle. Quando isso passa a escapar, quando passa a ser crônico, todo santo dia, você tem aquela quantidade de cansaço pela sobrecarga, é como se estivesse escapando do seu controle esse cansaço, aí sim a gente pode efetivamente dar o nome de exaustão materna. Ok. É como se cheguei no limite. Sim.
Ou tá ultrapassar já o limite, né? Mesmo que Exatamente. durma uma noite inteira, não acorda Não, não vai. É descansada. porque está crônico. É igual uma Uhum, dor crônica, né? sim. E a maternidade precisa ser assim tão exaustiva, Marilene? Olha, não. Mas por que que, no meu entendimento e nessa minha caminhada, eu percebo por que está, né? Por que é tão exaustiva. No momento que a mulher engravida tem aquele encantamento, aquela magia da maternidade. Então, acompanhado dessa magia vem o paparico, a preparação de tudo, tudo é mágico, tudo é lindo e Pois. maravilhoso. Então se vive só o encantamento, só a magia. Inclusive com o marido, com todas as pessoas do seu convívio, do seu entorno. Porém, só se pensa nesse, só se vive o encantamento e não tem uma preparação do pós, Após o né? que De vai quando, ser complicado. exatamente, de quando o bebê nascer. E, e aí também, quando o bebê nasce, o cenário muda. Uhum. E com essa mudança de cenário, muda as noites, que são mal dormidas, vem o cansaço, vem a preocupação que a mãe às vezes tem até medo de dormir sem saber o que está acontecendo ali com o bebê. Acordar e pôr a É, mão no nariz para ver se estão a respirar. exatamente. Eu já fiz Então, isso. só quando nasce o bebê, junto com o bebê nasce uma mãe. Uhum. Eu penso até se for mãe do segundo filho, porque nunca um nascimento é igual o outro. Então, toda vez que nasce um bebê, nasce a mãe. Então, Uhum. o bebê, 24 horas, ele vai ter alguém que cuide dele, se preocupe, se doe por ele. E aquela mãe que nasceu? Pois ninguém cuida dela, né? Entendeu? Então, Uhum. tem toda essa mudança de cenário que torna, tem vários relatos de mãe, assim, às vezes ela quer expor, nossa, eu preferia a minha vida antes, a minha liberdade antes. E por ela ter medo, até assim, até para você, no espelho, ela tem até medo de expor isso, colocar isso para fora, tudo isso vai fazendo ela sofrer. Ok. Então, esse cuidado que não existe com ela, que acaba se tornando exaustiva a maternidade. Entendi. É falta. Aí isso pode ter a ver assim com a falta de apoio do companheiro, ou outro ser mãe solo também, né? Então, como é que o Isso, companheiro nesse caso poderia ajudar mais para a mãe não se sentir tão exausta? olha, hoje, fora a amamentação, o companheiro pode ajudar em absolutamente tudo. Inclusive nessa preparação, que não é só viver o encantamento, já é nesse momento de encantamento já pensar como que vai ser depois que nascer. Isso é Já uma boa ideia. preparar, já conversar sobre isso e mesmo já pensar quem que vai ficar quando terminar a licença maternidade, entendeu? Já ter Sim, esse caminho, essas pistas para depois percorrer. Então, hoje, fora a amamentação, o esposo pode ajudar em absolutamente tudo. Então, ter que dividir e nesse momento aí de preparação já conversar como que vai ser dividida as tarefas, é o revezamento. Hoje você vai cuidar, não fazer com que o bebê fique com aquela afeição, aquele grude somente com a mãe, eu para tenho esse ir problema. libertar o pai, Uhum. entendeu? Sim, Então, desde sempre, desde o início, já fazer isso para que possa haver esse revezamento e o acolhimento desse bebê, tanto no colo do pai, tanto no colo da mãe. Hoje a mãe vai dormir, o pai vai cuidar de noite, entendeu? sim. Eu tenho que falar agora, nesse aspecto, eu tenho que falar um pouquinho da minha experiência, porque eu e meu marido realmente nunca conversamos como seria o depois. E eu, depois do parto, queria dar conta de tudo e dar conta do bebê sozinha. E o pai, nesse aspecto, também não se importou, não se importou muito. Então, eu tenho uma filha.
que, embora o pai sempre no início sempre foi muito presente, fazia comida, lavava roupa, cuidava da casa, mas tudo com o que era relativo ao bebê, sempre fui eu a acordar, sempre fui eu. Inclusive até hoje ela não aceita que seja o pai a ir lá ter com ela à noite. Não. É tudo eu, seja tudo. Ela vai à casa de banho, precisa de ajudar ali com qualquer coisa, sou eu que tenho que ir. O pai está ali dentro e ela não aceita o pai. É muito complicado. Então, eu queria te perguntar se essa exaustão também pode ter um bocadinho a ver com essa síndrome da Mulher Maravilha, que nesse caso eu sei que eu passei por isso. E será porque as mães querem mesmo dar conta de tudo sozinhas? Sim, é, e essa divisão é porque às vezes a mãe não solicita que o pai faça as coisas. Então, a princípio, é igual como tudo é novo para ela, porque ela está nascendo também como Sim, mãe. Ela não sabe como vai ser. Então, tudo vem arrastado daquela magia do encantamento, que tudo vai ser mais fácil, que isso é só uma fase, que isso vai passar e depois ela vai poder descansar. Então, ela assume essa responsabilidade, todos esses papéis são, mesmo que ela não está dando conta, é como se fosse, isso é obrigação minha, isso é pois papel é. meu de mãe. Uhum. Então, mesmo que o pai perceba que ela está sobrecarregada, muitos fazem até vista grossa, porque mesmo ela estando se acabando, ela ainda está dando conta, que ela não está solicitando, ela não Pois. está expondo, que ela não está dando conta mais, entendeu? Ela não Uhum. está pedindo para ele ter essa participação. Aí entra também um bocadinho a necessidade da comunicação entre o casal, né? Da mulher pedir a ajuda, porque às vezes os homens são um Sim, bocadinho mesmo a voar, costumo dizer, são um bocadinho voados, às vezes não se é. percebem sequer do cansaço que a mulher está a sentir. E muitas vezes esse momento de conversar sobre isso não é às vezes quando ela está assim, transbordando. É no momento de Uhum. tranquilidade, no momento de paz. Ela solicita essa ajuda, né? Que ele pode partilhar isso com ela, que ela não está dando conta. Realmente ela se colocar vulnerável diante dessa situação, desse cenário. Uhum. E por que é que no seu modo de ver e na sua experiência como coach, Marilene, tem se percebido que as mulheres têm tanta dificuldade em delegar, seja com a criança ou seja com outra coisa qualquer? Oi, Nini, a minha mana. Justamente por achar que isso é obrigação dela. É Uhum, igual, não existe. Lá nos primórdios tinha o marido trabalhava fora e a mulher ficava em casa para cuidar da casa e dos filhos. E isso hoje, no atual contexto, não funciona mais, pois. Hoje em dia a né? mulher também Então, trabalha fora, né? exatamente, a mulher trabalha fora e divide várias responsabilidades que antes eram só do homem. Então não tem isso mais. Então ela se vê isso na obrigação dela, é pela cobrança da sociedade, pela pressão que ela sofre, pelo medo, pela falta de coragem de se expor como vulnerável, ela se sente culpada. Então, se ela demonstrar essa vulnerabilidade, ela vai ser vista como incapaz, como fracassada, como mãe. E essa, hoje, a mídia, a Sim, mulher hoje, a mãe participa de muitos grupos de WhatsApp para ter ajuda, para trocar ideia, fica procurando respostas em blogs, entendeu? sim. Então acaba se comparando, sempre querendo prestar contas para alguém, para a sociedade, aí acaba vivendo, né, essa dificuldade na sua maternidade. Aham. Marilene, e nesse caso, quando as mães, tipo, são mães solo, não tem a quem delegar, não tem um companheiro, não tem o apoio dos pais, ou são mesmo sozinhas, como é que elas fazem? O que é que elas podem fazer? Ah, tá. Eu tenho até várias mães, né, que eu já atendi e sempre, né, atendo mães nessa situação. Uhum, O que que acontece? Uma mãe que tem o esposo do lado, às vezes tem outras pessoas que apoiam, né, na criação, na educação dos filhos, é,
tem uma determinada rotina que já é apertada. Às vezes, a mãe solo, que não tem essa ajuda de ninguém, esse apoio de ninguém, também tem e quer manter a mesma rotina. Então, justamente por causa dessa cobrança que eu disse da sociedade, querer viver como todo mundo, né? Querer remar seu barco, Sim. da mesma forma não querer remar contra a maré. Então, é importante que essa mãe aceite e acolha, primeiramente, o seu amor próprio. Ela acolha a sua limitação, por maior amor que ela tenha pelo seu filho, por tudo que ela deseja fazer por ele, que ela analise com maturidade cada tarefa que compõe o seu dia e a sua vida. Então, ela faça uma análise de tudo que compõe, né, esse Sim. cenário seu de maternidade e ver o que ela pode renunciar, o que eu Uhum. posso eliminar da minha vida para que flua tudo bem melhor, né? Igual, às vezes ela vai precisar tirar alguma coisa da vida dela que no momento, para ela, é até impossível, que vai doer demais, que vai fazer falta, mas que é preciso. Então, ela tem que viver de acordo com aquilo que naquele momento vai fazer ela mais feliz e que vai ser melhor para ela e para o filho dela. E lá na frente, quando tiver tudo mais, né, tudo mais melhor acomodado, que ela insira novamente aquilo que de repente hoje ela precisou tirar. Não sei se está fazendo sentido para Sim, vocês. a mim tá, eu não sei o pessoal que está aí a assistir, se tá, eu penso que seria mais ou menos tirar um bocadinho do fardo, não é? Colocar o fardo, Isso, deixar, abandonar aquele fardo um sim, bocadinho para manter a vida um bocado mais leve e assim que ela conseguir talvez se organizar como mãe e a rotina, poder voltar a fazer aquela coisa que talvez ela até gostava e não queria abrir mão. exatamente, porque às vezes é tanta atividade, tanta coisa que a mãe vai colocando na mochila, né? Então a Sim. mochila vai pesando tanto e tem coisas que vão minando a energia que pode ser alocada em uma coisa que é muito, muito mais importante. E a energia está sendo minada numa coisa que ela pode tirar tranquilamente. E depois, quando ela tira, ela faz alguma renúncia, ela mesma vê, nossa, por que eu não fiz antes? Eu já atendi mães que fizeram isso. Achava que Uhum. era impossível cortar alguma coisa, né? Em sua vida, e quando ela fez essa renúncia, ela falou: nossa, se eu soubesse que não faria falta, seria tão bom, eu teria feito isso há muito mais tempo. Então é questão de realmente analisar, né, a sua vida e ver o que realmente vale mais a pena hoje. Uhum. E isso mina um bocadinho também a autoestima das mães, né, Marilene? Pelo que eu tenho ver, as mães têm muita dificuldade depois de serem mães em cuidar delas próprias. Elas concentram-se muito no bebê, não é? E há um porquê para essa dificuldade em se cuidar? Olha, quando a mãe, quando a mulher engravida e tudo, é, ela tem um novo pacote na sua vida, que é o pacote da maternidade, né? Só que ela esquece que nesse pacote está incluído também o autocuidado. Porque uma mãe feliz, ela faz crescer, ela cria, ela educa e faz brotar um filho feliz também. Então, se a mãe sofre, está com dor, está cansada, isso tudo é refletido no filho. Então, ela ama tanto o filho e quer tudo de melhor para o filho, e esse autocuidado é muito importante para que esse filho fique bem, que ele fique feliz. Então, a mãe, ela se anula completamente quando ela tem um filho. Você vê até a foto do perfil dela do celular de muitas mães passa a ser a foto do filho, A minha, entendeu? a minha sempre foi Exatamente. desde que nasceu. Então, aí passa, é como se ela não tem mais identidade. Então, Sim. ela se anula completamente, tudo gira em torno do filho,
né? Então ela precisa desse autocuidado, ela precisa estar bem, a saúde boa, ela precisa estar com a autoestima elevada, tudo isso vai refletir no filho dela saudável, feliz, alegre, porque tudo é reflexo. O filho é uma esponja, ele vai só absorvendo. Então, se a mãe está com a autoestima baixa, está nervosa, está impaciente, ele vai absorvendo isso tudo. Então, é Ok. totalmente contrário daquilo que ela deseja para ele. Então, ela deve, o quanto antes, incluir esse autocuidado como parte super importante do seu pacote de maternidade. Uhum. Marilene, e nesse aspecto, quantas mães se sentem assim, cansadas e exaustas, ou acham, ou mesmo que não precisam se sentir assim tão exaustas, porque eu sou sincera, eu nunca cheguei a sentir essa tal exaustão de que estamos a falar, mas talvez quando é que a mãe precisa ou deve procurar uma ajuda como a sua, por exemplo, para conseguir levar as coisas com uma maior leveza, ou cuidar de si própria, ou ter mais autoestima? Quando, em que ponto é que as mães devem procurar uma ajuda assim como a sua? Olha, as mães que chegam a me procurar, todas elas têm em comum. Elas dizem que já fizeram de tudo. Eu já fiz de tudo. Quando para ela já esgotou todas as possibilidades que ela tinha de solucionar aquela demanda, aquela situação, aí realmente ela vê, não, não consigo mais, entendeu? Aí ela Uhum, busca apoio. É bem comum nas que me chegam ter essa situação, né? De sim. não dar conta mais. Então já olharam na internet, já conversaram com amigas, já procurou consulta de todos os sentidos que ela achou que sozinha ela poderia conseguir. Aí esgotou tudo, aí ela vê, não, realmente sozinha eu não dou conta, preciso de ajuda. Ok. Então, o ideal seria elas procurarem talvez ajuda um pouquinho antes de se sentirem tão exaustas, Sim, para não chegar igual ao ponto. de tudo que nós já percorremos aqui né, do nosso bate-papo, a gente viu quantos momentos, né, Sim. ela esteve acima do limite. Mas só que isso, ela custa aceitar. Uhum. Então, ela só aceita e tem essa percepção quando realmente, para ela, no entender dela, já esgotou todas as possibilidades. Ok. Há aqui uma pergunta que a Carlinha fez e pediu para te fazer, Marilene. É, se é normal os homens não sentirem aquele instinto materno que nós sentimos. Nós mulheres, quando somos mães, temos uma ligação muito mais forte com os filhos e que parece que os pais não têm essa conexão. Pode ter a ver com os pais não fazerem para se conectar, ou é mesmo assim, por causa da criança ter estado cá dentro, é que existe essa maior conexão? É a conexão do filho com a mãe, pela mãe ter gerado ele, com certeza é muito mais forte e nessa questão não pode nem ser comparado com a conexão, né, do pai, porque é diferente, né? Mas quando há aquela vivência e aquela preparação, aquela conversa do que a gente já falou também, em todo o momento o pai participar, então ele também ser responsável pelos papéis, que menos que é o de amamentar, que é impossível, mas todos os papéis, ele se ver também como responsável e dividir e assumir completamente essa criação do filho desde bebezinho, então também ser responsável pela noite, pela fralda, pelo banho, entendeu? Quando ele é totalmente colocado mais assim como provedor e o companheiro que está ali do lado caso precise. Uhum. Então isso não permite que a conexão dele, que é diferente da mãe, que não pode se comparar, aumente e se fortaleça. Não chega a ter o instinto que nós temos, mas tem uma maior conexão com a criança, é isso? Não, totalmente. Uhum.
Marilene, gente, se vocês quiserem fazer uma pergunta à Marilene, coloquem aí nos comentários que a gente vai falar daqui um bocadinho. A Carla está a comentar aqui que parece que hoje em dia as mães estão mais comprometidas. A Marilene pensa que sim, com Sim, a criança, nesse caso, não é? sim, mais comprometida e muito mais preocupada em educar esses filhos de forma positiva. As mães têm buscado, têm se preocupado também com a questão emocional para que esses filhos cresçam com mais equilíbrio, né? Então, hoje já se projeta, não se preocupa só com a criação hoje, mas já se preocupa e já se projeta o que faz hoje para que, visando a fase adulta, como será meu filho quando for fazer uma entrevista de emprego? Então, Uhum. tem mãe hoje que com criança de 5 anos já faz, já tem essa preocupação do lado emocional visando a fase adulta. Eu costumo de dizer a preocupação de criar filhos melhores para o mundo, né, Marilene? Talvez Melhor. mais empáticas, não Exatamente. é? Uhum. Sim, totalmente, porque a sociedade é feita de ser humano, né? Então, Exato. às vezes, as pessoas falam que quer um mundo melhor para o seu filho e esquece que tem que preparar esse filho, o seu filho, que tem que ser melhor, Para o né? mundo. E com certeza, quando você se preocupa com seu filho melhor, um mundo melhor será a consequência disso. Pois, exatamente. Marilene, só agora aqui para finalizar, uma última pergunta que eu tenho para si, eu não sei se eles terão mais perguntas, mas nos próximos dias você vai fazer um desafio, né, que chama, se não me engano, já vai na quinta edição, que é o desafio Mãe Poderosa, é isso? O que, E que você pode nos adiantar sobre o desafio? O que, que as pessoas, as mães que se inscreverem podem esperar desse desafio? ok. O desafio é Mães de Poder, né? Sim, Mães de São Poder, sete, ok. isso, são 7 dias que eu faço com um grupo de mães. Então, a cada dia, as mães têm um desafio a cumprir. Então, esses desafios, o que é que pode trazer para as mães? Ela ter um novo olhar para a sua mesma vida. Entendeu? A sua vida, com toda a demanda que você traz hoje, com a sobrecarga que você traz hoje, que você não está sabendo como viver melhor dessa forma, esse desafio vem proporcionar que você viva com mais leveza. Ok. Porque a partir do seu externo, você vai fazer uma pausa para poder enxergar o seu interno e assim viver com mais harmonia e leveza. Portanto, basicamente, todos os dias as mães vão ter uma tarefa a realizar Isso, e no fim do desafio vão sentir a diferença, vão sentir a maternidade de uma forma mais leve, né? É como se tirasse exatamente. as pedrinhas da mochila. Isso, é igual eu falei muito do autocuidado, então a mãe às vezes não se permite, ela não consegue enxergar um espaço para fazer uma pausa, para fazer nada para ela, para se cuidar. E esse desafio já são 7 dias seguidos, né? Então ela Uhum. já vai ter essa pausa aí. Então, Ok. o trabalho que é feito, as tarefas que são desenvolvidas de autoconhecimento, de transformação, vai fazer ela enxergar que é possível, que não é só aquilo ali que ela enxerga, Sim. mas além daquilo, né, e que está dentro dela, tem muita coisa, é muito além e que pode favorecer muito mais a sua vida e trazer mais leveza com todas as suas demandas, sem tirar nada. Entendo. A Carlinha está a dizer aqui, por exemplo, eu estou exausta, eu confesso, sou eu que lembro de tudo, consultas, tarefas, remédios. Ele se esquece sempre e acaba de se habituar que já sabe que eu sei tudo e sou organizadora lá de casa. É nesse aspecto, talvez, que precisava também de uma mudança na parte do companheiro, né, Marilene? Os pais Exatamente. se preocuparem mais com as tarefas e com a criança. Isso. E como eu disse,
quando, mesmo que a mãe esteja se acabando, é, aumentando a cada dia a sua sobrecarga, e ela não solicita isso, ela não divide isso com o esposo, ela não chame ele a participar disso com ela e não exponha, que essa forma está deixando com que ela fique mais sobrecarregada, entendeu? Então, isso vai continuar assim. É igual eu falei, às vezes ele percebe, porque está vendo que mesmo sobrecarregado, ela está dando conta e não está solicitando a participação dele, acaba que muitas vezes ele faz até vista grossa. Pois isso é o que a Darine está aqui a dizer, né? Quanto mais assumimos o fardo sozinhas, mais os pais se acomodam. Exatamente. Então é Uhum. aquilo de não tem momento, não é porque não fez isso lá no início, no tempo do encantamento da magia, que não pode ser feito hoje, né? Em um momento oportuno que não é aquele momento de estresse, de cansaço absoluto, né? Então não, mas num momento tranquilo, de paz, colocar mesmo essas cartas na mesa e ver o que Sim. pode ser mudado, o que pode ser combinado a partir dali, que vai fluir melhor, né, a rotina familiar, que vai ser bom para todo mundo. Pois a Cláudia Avelino está aqui mesmo a dizer, a mãe tem que demonstrar a sua vulnerabilidade e pedir a Exatamente. ajuda, né? Isso. A Darine até disse aqui que a mudança só aconteceu lá em casa quando começou a deixar as tarefas dele por conta dele. É tipo, não assumiu mais as tarefas dele. Acho que falta um bocadinho isso também da parte de nós mães, né? Sim, porque além da mãe, é, é igual eu disse que ela também nasceu junto com o bebê, né? E Sim, ela não tem, ela tem que se cuidar, porque não tem quem cuide dela. Ela tem que cuidar da casa, ela cuida do bebê e ainda ela cuida também do marido e das coisas dele. pois. Então ela acaba por se sentir mesmo completamente Sim, sobrecarregada. é. E Uhum. muito também ela que assume isso. É tudo que ela vai colocando na sua mochila, entendeu? Então Sim, tá pesando os ombros, tá doendo as costas, tá deformando, mas ela tá lá. E se vier mais coisa, ela ainda vai colocando. Né? Então é a hora. As pausas são feitas, né, exatamente uhum. para isso. Para analisar o que eu preciso tirar da mochila, o que eu posso fazer, né? E ver a melhor hora para poder fazer isso. Porque tudo que tem, que o marido precisa participar, o companheiro precisa estar junto para ver o que pode melhorar, tem que ver o melhor momento, o momento oportuno de fazer isso. Entendi. Pois é, gente, eu já não tenho mais perguntas. Eu não sei se alguém aí quer perguntar mais alguma coisa à Marilene. Eu agradeço, entretanto, em primeiro lugar, a Marilene pela disponibilidade de aceitar aqui o convite para a nossa primeira entrevista. Agradeço a vocês que tiveram conosco aqui a assistir a live e olha, sigam a Marilene no Instagram, que eu acho que ela dá muito boas dicas que podem ajudar. Olha, a Carlinha tem aqui uma pergunta. Quando eu fico na cozinha e ele está com a bebê, ouço ele exigir demasiado e acaba que ela chora sempre. E ele não tem paciência para ela. E como eu tenho e ela chora porque ele briga muito, provavelmente a mãe vai socorrer. Isso acontece, por acaso, também acontece comigo cá em casa, Marilene. O que a mãe pode fazer nesse momento? Pois é, a mãe acaba interferindo porque ele exige muito de uma bebê de 3 anos, achando que ela tem 7 e sabe, talvez, né, a Carlinha ainda não acabou de escrever. Eu vou dizer à Carlinha que eu passo pelo mesmo. Às vezes o meu marido trata a minha filha como se tivesse 10 anos. E tem também essa dificuldade que nós acabamos discutindo muitas vezes por causa da criação da criança. Como é que podemos lidar com essa situação? Nós falamos anteriormente de dividir com o esposo e não deixar desde o início, para que a criança não fique bem só com a mãe. Então, um bebê que foi o tempo inteiro só ligado à mãe, a mãe, tudo a mãe fazia, a mãe corre e atende, a mãe que
que faz tudo com o bebê e não deixa nada que o pai assuma com o bebê, lá na frente não é com 3 anos de idade que a criança vai ficar bem com o pai, entendeu? Sim. Então isso tem que ser dividido o tempo inteiro. Por isso a importância de menos amamentar, o pai participar em tudo. Inclusive nas tarefas, se a filha fica bem só com a mãe naquele momento da cozinha, então que a mãe possa ir olhar a criança e o pai vai lá e assume a cozinha. Então Basicamente, não trocar um cadinho de isso, tarefas. não existe, ninguém vai deixar de ser homem, nem deixar de ser mulher, porque um assumiu o papel do outro. E tá Uhum. tudo bem, entendeu? Então é ver o que pode causar melhor harmonia para todos ali no momento. Ok. Entendeu? E se for necessário inverter papéis, não tem problema. Então é Uhum. ter essa consciência e ter também sempre essa conversa. Marilene, já agora, só mais uma pergunta. A Darin disse aqui, eu tenho aprendido a deixar por conta dele mesmo, acostumar com as coisas de pai. Isso mesmo que ele falou, que ele disse que o pai é diferente. Então, nesse caso, quando o pai está ali a lidar com a criança e a criança está a chorar, é importante nós, mães, não interferirmos. Talvez eles criam uma conexão da forma deles, por mais rígidos que sejam ou que não entendam a maturidade da criança. É importante não interferirmos nessa hora. Não, de repente, não é a mãe, é costume da mãe logo ir lá e pegar a criança no Sim. colo, né? De Uhum. repente, a mãe ir lá, ficar junto, vai deixar a criança com o pai e tentar acalmar a criança ali, mas sem tirar ela do pai, entendeu? Entendi. E Entendi. ali, e deixar o pai ali mantendo a conexão com a criança. Uhum. Porque o que é comum na mãe, a mãe chorou, o pai entrega rápido para a mãe para ficar livre, ou a mãe corre lá para evitar até que o pai se exalte, fique impaciente, ela pega. Não, que ela pelo menos fique ali tentando acalmar a criança, mas não tire. Ok. Então, porque se toda vez que a criança chorar, for tirar e o pai dar correndo, como que vai ficar essa conexão? Então a Não, criança não vai vai ver, só eu assistir. chorar que eu vou para minha mãe, Uhum. entendeu? A minha mãe me socorre e a minha mãe me acolhe, né? Isso, é. Entendi. Por acaso já tenho tido situações dessa cá em casa e já me aconteceu muitas vezes. Agora eu já tenho conseguido deixar um bocadinho mais, mas no início era muito complicado. Ver que a minha filha estava a chorar e a queixar-se do pai, a chamar a mamã e não interferir. Porque se a gente vai para perto, a criança vem logo para o nosso colo e aí fica mais complicado de deixar que ela crie essa conexão com o pai estando ali perto. E até também, nesse momento, arrumar algo que distraia a criança naquele momento para tirar o foco dela da mãe, entendeu? Aham. Então, pode fazer algo, ou com algum brinquedo, fazer alguma distração que tire o foco dela, ela vai parar de chorar e vai permanecer no colo do pai, mesmo que a mãe fique ali ao lado. Desde que o foco não seja a mãe, seja assim a criança e tentar distrair a atenção dela, estou a perceber. Isso, Uhum. exatamente. Ok. Carla, só responder aqui a Carlinha. Carlinha, eu também não consigo. Tu tens aí uma situação exatamente igual à minha e acho que a Marilene está a ser assim até bastante esclarecedora, porque eu sempre tive essa dificuldade em não socorrer e depois acaba por haver um conflito entre marido e mulher, porque o pai acha que nós estamos a desautorizar e que nós não o deixamos ser pai e fica complicado. Portanto, basicamente é deixar a criança, apesar de tudo, e tentar só acalmá-la sem tirá-la do pai. Pronto, gente, eu agradeço mesmo a vossa presença. Marilene, não sei se tem mais alguma coisa a dizer, se quer dizer mais alguma coisa aí ao pessoal. Eu gostaria de convidar, né, as mães que desejam vir participar do desafio Mães de Poder e realmente olhar para a sua vida, a sua maternidade com mais leveza e ter um novo olhar para a sua mesma vida. Será um prazer quem quiser participar e se alguém ainda tiver depois alguma outra questão, alguma dúvida, pode
me mandar uma mensagem, né? Que aí eu tento ajudá-la, vou respondendo. E É aí, isso. quem também precisar de algum outro, tiver alguma outra demanda mais específica, precisar da mentoria de mães ou do processo de coaching, né? Também, né, eu estou à disposição, só manter contato, que aí eu com certeza vou apoiar vocês com muito carinho. Portanto, ó, gente, segue lá a Marilene. Aqui no Insta, a Marilene também tem Facebook, que eu encontrei hoje lá. Isso. Né? Portanto, não há motivo para não estar conectado. Eu agradeço mesmo de coração, Marilene, esse bocadinho. Vai fazer toda a diferença na minha vida. Eu acredito que também vai fazer na vida de quem esteve aqui a ouvir. Agradeço a vocês todos. Um beijinho. Eu Obrigada mesmo de agradeço coração. também, tá? Nossa, foi um momento assim muito, muito rico, né? Que realmente essa contribuição que eu trouxe, eu espero de coração que possa dar uma pitadinha de mudança e de melhora na vida de cada uma de vocês. Gratidão imensa. Eu acredito que vai, Marilene. Obrigada a todos vocês.